Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Eu quero meditar com você na palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Enquanto você abre aí, eu quero falar sobre ser diferente e ter as suas recompensas. Sabe, amado, quando nós somos diferentes, às vezes nós passamos por situações que são inesperadas por nós. Por que nós passamos por isso? Porque às vezes nós não compreendemos talvez o que Deus está fazendo, ou talvez as pessoas não compreendem o que nós estamos fazendo. E aí as indiferenças às vezes demonstram o caráter de Deus sobre nós. Eu lembro muito bem que a minha mãe, ela dizia sempre para mim, né? Filho, você quer conhecer alguém? Dê poder a ela ou a ele. Quando você dá poder a uma pessoa, às vezes a pessoa se perde no meio do caminho, porque falta um pouco de estrutura, falta um pouco de desenvolvimento, falta um pouco de sabedoria. E às vezes essa sabedoria não é uma sabedoria que venha da carne, mas é uma sabedoria que muitas das vezes a pessoa não compreende o que Deus está fazendo. Às vezes você está até ajudando, fazendo, desenvolvendo, e as pessoas às vezes não compreendem isso. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela nos dá respaldo em tudo aquilo que nós fazemos. E uma das coisas que eu aprendi muito com Deus, através da palavra, no livro de Daniel. Daniel era um jovem, a qual ele se posicionou para buscar aquilo que Deus tinha determinado sobre ele. A Bíblia diz que ele vai e ele é levado cativo, só que mesmo cativo, ele mantém a integridade dele, ele mantém o perfil dele, ele mantém o caráter dele, sabe? E eu vejo na palavra, lá no capítulo 1 de Daniel, no verso 8, quando ele diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que Daniel faz aqui, mesmo sendo jovem? Ele se une a algumas pessoas e ele resolve não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia do caráter dele, ele sabia do comportamento dele e ele sabia aquilo que era necessário para a vida dele. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Pessoas, elas têm vivido talvez um ser que não é ele, talvez tenha vivido um personagem, sabe quando você coloca uma capa de um personagem que não é você, isso resolve a tua história? Não, jamais. Por quê, amado? Porque um personagem, às vezes, ele faz coisas que talvez é colocado num papel, é um conto de fadas, mas Daniel aqui não. Daniel, ele se posiciona para buscar a Deus e buscar uma diretriz espiritual de Deus. As pessoas às vezes esquecem daquilo que Deus quer fazer na vida dela ou na vida dele de uma maneira sobrenatural, amado. Às vezes você passa por situações ou por processos e você não compreende o que Deus está tratando, nem a forma que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes pessoas que vestem um personagem na sua casa, às vezes é uma pessoa que veste um personagem no seu trabalho, às vezes é uma pessoa que veste um personagem na igreja. Sabe aquelas pessoas assim, por exemplo, na igreja às vezes a pessoa veste um personagem que é bonzinho, que é isso, que é aquilo, mas em casa é um terror. Às vezes na casa a pessoa veste um personagem, olha, é muito amor, é muito love, é muito isso, é muito aquilo, mas na realidade não é nada disso. Às vezes no trabalho, quando aquela pessoa é simples, é humilde, você dá, por exemplo, você dá uma chance para aquela pessoa, para ela crescer, para ela prosperar, dá um estudo para ela e ela começa a receber algum poder dentro da empresa, ela começa a pisar nas pessoas. Aí eu pergunto para você, isto não é um personagem? Sim, é um personagem. Por quê? Porque a pessoa, ela não se mantém no mesmo caráter, ela não se mantém na mesma virtude, ela não se mantém na mesma simplicidade. O interessante é que Daniel, ele se manteve na mesma personalidade,
ele não mudou a afeição dele, ele não mudou a maneira dele ser, pelo contrário, ele queria ser mais, aleluia, um homem, uma mulher, assim, uma pessoa específica da parte de Deus. Então por isso que eu falo, tanto o homem como a mulher, ela tem que se ter um comportamento, não é ter um personagem, porque o personagem, quando você virar a página, ele vai acabar. O personagem, quando você virar a página, a situação vai ser outra. Então o que eu quero dizer para você, meu querido? Hoje, talvez nesse dia de hoje, você precisa entender que você tem que buscar em Deus uma direção espiritual para a tua vida. Você tem que ter o comportamento daquilo que Deus determinou sobre você. Quando Daniel aqui, ele se comporta na posição de buscar a Deus e não se contaminar, é porque ele não queria se sujar com nada. Ele não queria se misturar com coisas que não convinham do altar de Deus, até porque não resolve nós nos misturarmos com coisas que não são agradáveis ao coração de Deus, amado. E naquele momento, quando Daniel resolve fazer isso, amado, Deus acha graça nele e Deus honra a vida de Daniel de uma forma sobrenatural. Às vezes, amado, quando Daniel se posicionava, as pessoas que estavam em volta, alguns amigos dele, como Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael e Mesaque, a Bíblia diz, amado, que esses homens resolveram visualizar o que Daniel estava fazendo e acompanhar o posicionamento dele. E lá no verso 20, ele diz assim: e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhor do que todos os magos, astrólogos e que havia em todo o reino. O que eu quero dizer para você, meu querido, presta bem atenção, lá no final do verso, a Bíblia diz, amado, que ele era 10 vezes melhor. O que eu quero dizer para você, não vista um personagem, porque o personagem acaba. Agora, a integridade ninguém tira de você, o caráter ninguém tira. Então preste bem atenção, quando você veste um personagem, você está querendo mostrar para as pessoas, e você não tem que mostrar para as pessoas, você tem que mostrar o caráter que Deus colocou em você, através de você, e é através disso que Deus vai honrar a sua vida. Então preste bem atenção, amado, quando você põe isso dentro do teu coração, não se contaminar com as iguarias das pessoas, com as iguarias do rei, com as iguarias das coisas que você tem visto nos seus olhos, você vai vencer todas as batalhas. Deus, ele é contigo? Sim. Mas ele quer ver em você um caráter, ele quer ver em você uma integridade e a grandeza dele se estabelecer sobre você. Amém, meu querido? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que muitas das vezes precisa entender os propósitos de Deus. Eu quero orar com você que precisa buscar mais de Deus, não se contaminar com situações no meio do caminho, porque situações, amado, elas passam. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, aleluia, que é tempo para todas as coisas. Não se apresse nas suas atitudes, não se apresse na forma de fazer ou pensar que está fazendo, porque Deus é Deus e Ele conhece a profundidade do coração de cada um dos seus servos, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, que Deus nos dê sabedoria, como deu a Daniel. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa desenvolver um caráter debaixo da autoridade dele. Sabe, amado, quando você faz isso, você entende que Deus é Deus e Ele pode trazer a excelência dele sobre a tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe nesse dia. Se você gostou desta mensagem, deixa aí o seu joinha. Se você gostou, compartilhe, porque com certeza pessoas precisam ouvir isso. Pessoas que você conhece, pessoas do seu reduto, pessoas, amado, que às vezes até passou por cima de você, mas você se manteve íntegro. Tenha certeza, amado, que a tua integridade vai levar você a um patamar de excelência. Não perca isso por nada, caráter, porque é isso que Deus faz sobre nós, no nome de Jesus.
Deus te abençoe. Que você tenha um dia excelente no nome de Jesus.